Boa noite, nossos bons amigos e companheiros de estudo da ciência do Espiritismo, da filosofia do Espiritismo e da religião do Espiritismo. Hoje, que é dia 17 de março de 2021, consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que pela ordem dos livros, dos 5 livros da codificação, pela ordem ele é o terceiro, apenas para esclarecimento dos que ignoram. O primeiro é o livro dos Espíritos, a base. O segundo é o prosseguimento, que é o livro dos Médiuns, a parte prática ou científica propriamente dito, do Espiritismo. E depois vem o livro dos Médiuns, que trata com especialidade da religião do Espiritismo. E de maneiras que nós temos aí aquilo que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, sempre dizia que o Espiritismo é um triângulo de forças espirituais: ciência, filosofia e religião. Esse é o Espiritismo. E apenas como aditivo de esclarecimento, nós, no capítulo aqui, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala das 3 revelações de Deus à humanidade. Como nós sabemos, a primeira revelação de Deus à humanidade veio representada pelo profeta Moisés. Ele trouxe, autor da lei civil, que disciplinava os antigos judeus, a lei civil, e os 10 mandamentos da lei de Deus, que se chama o Decálogo, que até hoje está iluminando os caminhos da raça humana. Essa é a lei de Deus. A outra lei que Moisés escreveu, que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, depois o Êxodo, terceiro Levítico, Número e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco de Moisés, que é a lei chamada pelos judeus a Torá ou o Torá. Os judeus até hoje se regem por essa lei. E de modo que Moisés foi o primeiro representante da primeira revelação de Deus à humanidade. E Moisés, naquela época, inspirado pelos guias espirituais do povo hebreu, ele já anunciava a vinda do Cristo, o Messias, que viria, como veio, 20 séculos depois, Jesus de Nazaré. E Jesus, quando veio, então, ele declarava em suas pregações que não veio destruir a lei, mas a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi um tipo de psicografia, pode-se dizer, mas foi uma obra mediúnica. Os 10 mandamentos da lei de Deus foram ditados pelo Espírito Superior chamado Jeová, que ele próprio, Moisés, chamava o próprio Deus, mas não era, que Deus nunca escreveu através de ninguém. Mas Moisés dizia para conquistar mais autoridade e respeito diante do povo. Aí ele dizia que era Jeová, Deus, mas Jeová, segundo as Escrituras, ele era o guia ou protetor espiritual dos hebreus, que nós sabemos, apenas abrindo um parêntese, que todo povo, toda nação tem um protetor espiritual, um guia, assim como cada criatura humana, cada família, cada nação, cada povo e cada planeta. Cada planeta tem o seu protetor espiritual. O protetor da terra é o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o que veio até nós. Fechando parêntese. E então nós vemos aí que a segunda revelação foi anunciada
por Moisés. Jesus foi a segunda revelação. E a terceira revelação, Jesus prometeu naquela época. Assim como Moisés anunciou a segunda pelo Cristo, o Cristo anunciou a terceira, que hoje é o Espiritismo. Para aqueles que têm madureza de espírito para aceitar essa realidade. Tudo bem. E de maneira que Jesus, naquela época, ele disse que não veio destruir a lei, quer dizer, os 10 mandamentos da lei de Deus, que ainda é o farol, como nós dissemos, que ilumina a humanidade, que todo religioso sabe os 10 mandamentos da lei de Deus, sabe até decorado. Agora, a lei civil ou disciplinar, que já está dizendo, era a lei de Moisés, aí Jesus veio fazer uma reforma na forma e na substância da lei, porque já havia passado 20 séculos. A lei servia na época de Moisés, mas na época de Jesus, 20 séculos depois, a humanidade mudou, se transformou para melhor. Aí não podia ser dirigida pela própria lei de Moisés. Jesus fez uma reforma profunda nessa lei. Foi justamente essa reforma que ele fez na lei de Moisés, na lei civil, que provocou a ira, o ódio e as perseguições dos judeus a Jesus. Esse é um episódio, não é? Mas Jesus veio cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos, e veio fazer uma reforma, uma mudança na lei de Moisés e adaptá-la à evolução, ao progresso espiritual da nação na época dele, Jesus. E de maneira que, falando da terceira revelação de Deus à humanidade, que é hoje a ciência espírita, que é a ciência da alma, a ciência do espírito, a filosofia do espírito, a filosofia da alma, a religião do espírito, a religião da alma. E então, falando no espiritismo, nós aqui na consulta ao Evangelho, no item 5, aí Allan Kardec vai falar aqui da missão do espiritismo. E ele diz: o espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material, mostrando aqui que existe uma perfeita ligação entre os dois mundos, e o Espiritismo veio revelar como ciência, não é? Veio revelar a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, e as duas se fundem e têm relação uma com a outra. Os de lá saíram daqui, da Terra, e depois retornam pela reencarnação. E as duas se fundem, os dois mundos, os habitantes dos dois mundos. E existe comunicação dos dois mundos através da mediunidade, que também é uma criação de Deus, permissão de Deus, e é uma ponte entre essas duas humanidades, é através dos médiuns, das criaturas humanas que são médiuns, e todos somos médiuns. 7,5 bilhões, que é a população do planeta, são 7,5 bilhões de médiuns. E ele diz: o Espiritismo nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico, do maravilhoso e do milagre. São os fenômenos dos dois mundos, ou do mundo espiritual com o mundo material, ou seja, trocando em miúdo a manifestação das almas dos mortos através dos médiuns aqui na Terra, constitui uma das forças da natureza, e o próprio Espiritismo que veio explicar é uma das forças da natureza também. Aí ele diz: é a essas relações entre os dois mundos
mundo espiritual material, que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que Jesus disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O que Jesus ensinou, não é? Aí foi falsamente interpretado por quem? Pelas religiões dogmáticas. Houve interpretação e fanatismo religioso. Aí vem o Espiritismo, que Jesus anunciou: eu mandarei o Consolador, eu pedirei ao Pai Celestial e Ele vos enviará o novo Consolador, que explicará explicará o que eu não expliquei e ficará eternamente convosco. Aí Allan Kardec encerra: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de maneira fácil, de modo fácil. Mas como se explica? Usando ou se utilizando da reencarnação. Se o Espiritismo não adotasse a lei da reencarnação, não criou, adota essa lei que é universal, é uma lei de Deus, ficaria sem explicar como as igrejas, as religiões dogmáticas do passado, não sabem explicar, aí atribui aos fenômenos da natureza sobrenaturais e milagres. E o Espiritismo explica, na explicação deixa de ser sobrenatural e deixa de ser milagre, porque todos os fenômenos estão dentro das leis naturais. E assim nós encerramos o programa de hoje e voltaremos com uma nova edição de Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.